Falamos E sobre do o quê? pastor. Essa foi semana retrasada. Ah, eu dei aula semana passada. passada. Eu lembro da última. Pois é. O que nós falamos semana passada? Sobre se pode Teve excluir um monte de ou não. polêmica, né? Teve um monte de polêmica, né? Vai, Luna, ajuda. É, o Carlos. Sobre Pode pode excluir excluir ou ou não. não. É, exatamente. Se a igreja pode excluir ou não. E qual que é a resposta? Sim. Olha, maldoso. Já logo de lata. Também ele que foi Sim. o Coitado, foi ele que É o- foi Ah, é. excomungado. Drogado, o drogado. E você continua As na lista, substâncias não mais perdão. É. Você está na lista. É interessante quando a gente fala sobre esse assunto, parece negativo, né? Porque a gente está tirando para fora alguém que fazia parte do meio. Mas não é essa a ideia de Deus. Deus ele não quer excluir ninguém. É a própria pessoa que rejeita a plenitude de Deus. É diferente. Então eu quero continuar falando sobre esse assunto. Eu vou procurar ser objetivo e, se der tempo, eu quero entrar no assunto da semana que vem, que também é importante para a gente entender. Mas por que Deus ele nos orienta para que, em alguns casos específicos, a gente deve aplicar disciplina, deve aplicar ao ponto extremo de excluir uma pessoa do meio? Qual que é pelo que a gente conversou semana passada, qual que é o ponto? Por que Deus ele nos orienta a fazer isso? Para não contaminar o corpo. Não dar mau exemplo, mau testemunho. É uma desobediência, né, de quem está vivendo. Você vê a importância que é a igreja. A igreja, nós não somos qualquer um. Você não pode ser qualquer um. Você não pode se acomodar e se conformar com esse mundo. Não dá. A ponto de que Deus ele tem essa preocupação, e se alguém não estiver levando uma vida de pecado, ele não pode permitir isso no meio da igreja. Essa é a preocupação de Deus. Não é excluir a pessoa, mas é tentar reparar o erro que a pessoa está vivendo. E não deixar que a igreja seja como o mundo é. A igreja precisa ser diferente. Você tem que ser diferente. As pessoas têm que ver que você é diferente das outras pessoas no mundo. Você tem que refletir a imagem e semelhança de Deus. Não tem como não. Né? Então, por exemplo, abre lá em 1 Coríntios 3, versículo 16. Quem achou pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pode continuar, até o 23. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo... Então, olha só. A Bíblia está falando que você é o quê? Templo de Deus. de Deus. Ou seja, Deus ele habita em você. Ok? E aí depois ele fala o quê? Porque o templo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, se você destruir esse templo, se acabar com esse templo, com a moradia de Deus, Deus ele quer morar em você, não é com você. Ele quer morar em você, não tem lugar mais próximo do que esse. Deus ele quer ficar o mais próximo conosco. Então ele mora em nós. Se você não quer,
e você permite o pecado entrar na sua vida, você destrói esse templo. E como consequência, Deus vai destruir esse templo. O que mais? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são em vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo é Cristo de Deus. Então tudo pertence a Deus. É uma burrice a gente tentar andar afastado de Deus, ou não mergulhar profundamente em Deus, porque tudo é de Deus. Tudo. Então, nós pertencemos ao Senhor. Faça isso ser uma realidade mesmo na sua vida, a ponto de ser usado para salvar alguém que está à beira da morte. Quem que vai fazer isso? Deus, ele precisa da gente aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra para o reino dele acontecer. É por isso que é importante a igreja estar viva. Só que ela não basta estar viva, ela precisa estar santa. Você não pode esquecer isso. Você não pode permitir o pecado entrar na sua vida. E se isso acontecer, a igreja não pode permitir isso dentro da igreja. Tem que corrigir. Por quê? Porque senão contamina todo o resto. Vamos ler mais um texto. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pedro, final da Bíblia, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, qual que é a orientação de Deus para a nossa vida? A gente tem que ser santo. De que forma? O que o texto está falando aí? Só na igreja? Não. Aonde mais? Na vida. Maneira de Toda viver. maneira, em toda maneira de viver. Em toda maneira de viver. O que é toda maneira de viver? Em tudo, né? No dia a dia. Hã? No dia a dia. No dia a dia. Em tudo que fizerem, está aqui escrito. Em tudo que fizer. Então, vocês vão trabalhar amanhã? Seja santo lá. Como é que é ser santo lá no trabalho? É dar o seu melhor, né? E fazer, ser verdadeiro, fazer com coração agradecido. Agir corretamente. O que é agir corretamente? O que mancha a santidade? Pecado. Você vai estar trabalhando lá. O que é permanecer santo lá trabalhando? Por exemplo, você está vequeando a escada, cai o veque lá de cima. Aí você tem vontade de falar uma coisa bem bonita. Aí você fala, não, eu vou ser santa, não vou falar. Falar, Senhor,
Me ajuda pra ele funcionar quando ele cair, eu pegar ele lá de baixo. Milagre, você quer que Deus... Você quer ser santo e que aconteça um milagre. Senão eu vou dar prejuízo pro patrão. Não, aí você tem que ser santo pra ligar pro patrão. Aí sobra para o patrão ser santo. Percebe que no dia a dia é fácil a gente perder a santidade? Então você está trabalhando lá. Que tipo de conversa que você está tendo? Que tipo de assunto você está tendo? Você está limpando a casa lá e vê uma revista que não deve olhar. Seja santo. Né? Põe um paninho em cima. Então a gente não pode abrir mão da santidade. Porque se a gente começa a abrir... Ou então você recebe uma mensagem, recebe um vídeo, recebe uma foto, você perde sua santidade. Não adianta falar assim, ah não, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Entrou já no seu coração e já te contaminou. E aí, você não consegue viver a plenitude de Deus, porque um pecado vai puxando o outro, até você se lascar de vez. E ao chegar ao ponto que isso não é permitido no meio da igreja, a igreja é santa. Quando a gente não desfruta da santidade, o mover de Deus, ele para. Se a gente pegar, por exemplo, questões práticas, né? Pegar a vida de Josué, Deus ele tinha dado uma promessa para Josué para ele conquistar as terras. E quando ele ganhou a batalha de Jericó, Deus ele falou assim, eu vou destruir tudo que está lá. Não vai ficar nada. Vocês não levam nada de lá. Tudo vai ser destruído. Alguns homens de confiança de Josué, o que ele fez? Na hora que eles estavam lá destruindo tudo, acabando com Jericó, ele viu lá um ourinho, umas pratas, uns vasinhos valiosos, eles pegaram. E olha o perigo. Eles pegaram para fazer o quê? Eles não levaram para a casa deles. Eles depositaram no tesouro do Senhor. Deus ficou irado com isso, porque foi uma desobediência, mesmo como uma coisa que parece que é boa. Não parece que é boa? E por isso Deus amaldiçoou aqueles homens e a Josué. Josué parou de ter vitórias porque foi bloqueado a ação de Deus. Por quê? Porque ele se deixou contaminar. Eles perderam a santidade porque Deus, Jericó estava amaldiçoada. Qualquer coisa que a gente remova de lá e traz para nós estamos trazendo a maldição. Então, Deus ele tem cuidado com a igreja. A gente não pode deixar a maldição entrar dentro da igreja. Então, você tem que cuidar bem da sua vida. Não deixe nenhuma maldição te alcançar. É coisa séria. Então, Deus ele tem todo esse cuidado com a igreja. Ele instituiu a igreja. Então, como é que está a sua vida em relação à santidade? Não abra mão disso. Por quê? Porque você já foi tirado do mundo. A gente já viu isso. Você estava no mundo, Deus foi lá e te tirou. Você não pertence mais àquele lugar. Você está separado e você foi santificado. Se você continua no pecado, você se torna a mesma coisa que era antes. O que adianta? Não é esse o plano de Deus para a sua vida. O mundo vai continuar desse jeito. Muitas pessoas
até dentro da igreja, vão agir da forma como o mundo age. Nós não podemos permitir isso. Ah, porque a gente é chato, porque... não. É porque o que a igreja é santa. A igreja, sobre ela, tem autoridade para expulsar demônios que estão agindo na vida de uma pessoa. Não o Juninho, o amigo dele. Se estiver no Juninho, também vai sair agora, em nome de Jesus. Amém. A igreja está revestida dessa autoridade. A gente não pode abrir mão disso e a gente não pode se descuidar. E quando a gente anda nessa direção, nós somos abençoados, porque Deus está conosco. Deus ele vai estar agindo na nossa família, porque nós estamos em santidade. Nós temos ao nosso favor o mover de Deus. O mover de Deus agindo na nossa vida. Então, não abram mão disso de maneira nenhuma. Senão, abre lá em 1 João 1,7. Pode. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, olha só. O que é a comunhão? O que é a comunhão? É a gente poder se relacionar e ser aquela coisa gostosa, não ter impedimento, mas fluir, tá todo mundo em paz, alegre, numa boa. Por quê? Porque a gente tem o mesmo ideal, a gente tem o mesmo espírito. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas pessoas que não têm o mesmo espírito, você não se sente bem de estar com a pessoa. Ou seja, não tem como ter comunhão. Quando é que a gente consegue ter uma comunhão com Deus, uma ligação, um relacionamento reto, que a coisa flua, que seja gostoso? Quando eu estou em santidade, porque Ele é santo, então vai fluir. E o que esse texto está falando, quem leu? Se, porém, andarmos na luz, A única maneira, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, ah, mantemos comunhão uns com os outros. a igreja só vai ter um ambiente saudável se a gente permanecer na luz. Se alguém estiver um pouquinho na escuridão, vai ficar uma coisa estranha. A comunhão é perdida dentro da igreja. Por que às vezes sai muita confusão dentro da igreja? Porque as pessoas não estão andando na luz. E aí vai dar confusão. O ambiente fica ruim. Então percebe que quando Deus fala de disciplina, fala de... Ele está tendo um cuidado com a igreja de não permitir isso se espalhar. Como a própria palavra fala que se você coloca fermento na massa, ela estraga tudo, ela leveda, né? É isso? Ou seja, se permitir uma contaminação dentro da igreja, vai se espalhar e vai contaminar por todo o corpo. Deus ele tem esse cuidado. Ele desenhou a igreja para que Ele pudesse habitar, para que Ele pudesse agir, para que ela desfrutasse de tudo que Ele quer fazer. Precisa haver santidade. Não pode haver pecado.
Nós precisamos nos corrigir, se policiar em relação a isso todo tempo. Malaquias 1. Vamos ler esse texto para a gente ilustrar isso que eu estou falando. Malaquias está no final do Velho Testamento. Viu, Luna? Antes de Salmos, o último. Achou? Malaquias 1, então lê, Luna. Malaquias 1, versículo 6 a 8. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é a desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso será ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está querendo nos ensinar com esse texto? Olha que perigo. Esse texto é maravilhoso. Vocês pegaram alguma lição aí desse texto antes de eu falar? Que eu estou até escrevendo aqui que para o Senhor as coisas não podem ser meia boca. Tipo, Olha o perigo que é, porque ele fala assim, vocês entregam no meu altar um sacrifício profano e vocês têm coragem de perguntar para mim por que eu falo que vocês são profanos? Não sei se vocês captam isso que eu estou querendo trazer como um grande ensinamento. Isso precisa marcar o nosso coração e mudar radicalmente essa atitude, se por acaso nós temos, porque eu vejo assim um grande perigo nesse texto. Eles estavam falando para Deus assim, Deus, mas eu estou fazendo tudo certinho. Por que o Senhor está chateado comigo? Por que o Senhor está rejeitando, não está aceitando o meu sacrifício? Sabe o que está o perigo nisso? É nós estarmos fazendo coisas que a gente não está enxergando que está errado diante de Deus. Esse é o grande perigo, a cegueira espiritual. Aí Deus fala, você entrega um animal cego para sacrifício? Que valor isso tem? Porque para Deus você tem que pegar o animal perfeito, o melhor, e levar para Deus. Agora você pega aquele que já está condenado, está doente, vai morrer mesmo? Então, o que nós estamos oferecendo para Deus? Essa é a grande pergunta do nosso coração e dessa santidade em querer andar reto todo dia, todo tempo diante de Deus. Como é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para Deus? E aquilo que eu estou fazendo é o melhor? Então, quando eu vou me preparar para trazer uma palavra, é o melhor que eu estou fazendo ou é
qualquer jeito. A oferta financeira que eu entrego é o melhor ou eu estou fazendo, dando aquele animalzinho cego, já manco, que vai morrer? O meu tempo para Deus, o que eu estou dando, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Então, essa relação com Deus e com a igreja, ela é uma via de duas mãos. Deus, ele quer fazer grandes coisas, como a gente falou no início, e Deus tem feito. Mas ele também espera grandes coisas da gente. Dá para entender? Não é uma coisa de troca, mas uma relação saudável. Você pega um marido e uma mulher, só um fica demonstrando que ama o outro e o outro não está nem aí, ou faz de qualquer jeito, chega uma hora que o relacionamento fica ruim. Então, conforme você dá amor, o outro retribui o amor. Deus, ele nos ama de tal maneira que ele deu filho. E ele espera que nós o amamos também, ele de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. E como é que a gente tem se relacionado com esse Deus? A gente não pode permitir nada que trave esse relacionamento, essa santidade. Nos mínimos detalhes, ande na luz todo o tempo, para que a nossa comunhão não se perca. E tudo aquilo que você for fazer, faça, não faça de qualquer jeito para o Senhor. Então, o Juninho está ali filmando, não faz de qualquer jeito. Vai apagar a luz? Não apaga de qualquer jeito. É para o Senhor, vamos pensar na excelência. Percebe que não é algo natural. Entendeu? A gente tem que ser perfeito, tem que fazer tudo perfeito. Não é. É que o nosso coração tem que... Nós não estamos fazendo para... Se a gente for fazer para alguém importante, nós não vamos fazer de qualquer jeito. Aposto isso. Você não vai falar com alguém importante de qualquer jeito. Você não vai fazer qualquer piada para alguém tão importante. Você vai ter todo o cuidado. Agora, e para Deus? Por que a gente faz, né? De qualquer jeito, como esses homens estavam fazendo? E eles não estavam vendo que estava errado. Ao ponto que Deus tem que chegar e falar assim, gente, não dá. Não é suposto o filho honrar, como é que é o início, Luna? O filho honra o pai, e o servo ao teu Senhor. E? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Então, se é natural o filho honrar o pai, e eu sou o pai, aonde está a minha honra? Nós temos honrado o Senhor. O Senhor merece honra. Então, igreja é coisa séria. Não é uma reunião religiosa. Por que as pessoas... Eu tenho falado isso porque é uma revelação que tem no meu coração. Por que as pessoas não vêm para a igreja ou vêm de vez em quando? Às vezes a gente ouve, eu já falei isso, testemunhos de pessoas que vêm, hoje eu não estou legal, estou indisposta. Ela não entendeu o que representa a igreja, o que representa você estar aqui hoje, nessa noite. Quando você tem isso claro no seu coração, você não quer ficar fora. Porque uma oração, uma presença do Senhor aqui, a gente é renovado. Existem coisas espirituais que acontecem que a gente nem vê, mas Deus está fazendo. Acho que foi a Suzy até que falou quando a gente estava orando pelo Aguinaldo, que falou que Deus já está fazendo. Alguém
Alguém falou assim, não, Deus vai fazer. Deus já está fazendo. Às vezes a gente não está vendo a plenitude, mas Deus já começou uma grande obra, já está fazendo. Então, quando a gente tem consciência e revelação do que é a igreja, a gente não quer ficar fora. Não dá para ficar fora. Por isso que Deus fala, me ame de todo o coração. Porque se o nosso coração estiver dividido, nós não vamos buscar Deus. Nós não vamos estar no corpo. Nós não vamos estar na igreja. Me ame com todo o seu entendimento. Me ame com toda a sua alma. Quer dizer, não deixa nada atrapalhar. E olha como eu gosto dessa palavra, porque ela fala, me ame também com toda a sua força. Tem dia que você está cansado. Não deixa o cansaço, não deixa esse tempo tão feio. É até feio falar que o tempo é feio, sendo que tudo que Deus fez é bonito, né? Mas a Fran, por exemplo, gosta, né? Eu gosto mais, o som me anima mais, né? Ame o Senhor com toda a sua força. Um dia tá lindo, ensolarado. Esse é o dia que a Fran precisa de força para vir para a igreja. Ah não, hoje o dia está muito bonito, me dá uma depressão, eu não vou para a igreja. Deus cinza do céu. Então, percebe que às vezes a gente tem que amar o Senhor com toda... Não seja fraco. Batalhe, se esforce para estar na presença do Senhor. Né? Então é por esse cuidado que Deus fala da disciplina. Quando Deus fala da disciplina, da exclusão, não é porque Ele quer lascar com alguém. Como o Vitor de Ponto falou, não, vamos excluir. E quando há um assunto desse dentro da igreja, é impressionante, eu já presenciei alguns, as pessoas ficam naquele espírito de fofoca, o que fez, o que o fulano fez, nossa, você viu? Sabe qual que é o comportamento certo? É você ficar completamente triste, porque aquela pessoa, ela chegou a esse ponto porque ela está em pecado e ela precisa ser recuperada. Ela não precisa ser chutada, ela não precisa ser chutada, ela precisa ser recuperada. Agora, se ela não quer e quer ficar no pecado, ela está rejeitando isso aqui. Então, para que ela vai ficar aqui? Para atrapalhar os outros? Porque aqui é coisa séria. Você não quer ser santo, quer continuar no pecado, quer ficar pecando. Então vai. Vai, pecador. Posso perguntar? Uhum. Mas aí, como que acontece isso? Ela é convidada a se retirar mesmo, a pessoa? Não, é mandada. Esse é um assunto que mexe o coração do Vitor. Eu não tava com... Ela estava... A Bíblia nos ensina a chegar na pessoa, a conversar com amor e não apontar e não acusar, mas tentar ganhar ela para o Senhor, tentar mostrar para ela que ela está indo por um caminho muito ruim, muito perigoso. Não é assim, eu sei que você está em pecado, eu vou contar para o pastor e você está sujo, você está lascado agora. E já liga para manda um WhatsApp, você viu? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, você vê que seu irmão está em pecado, vai lá e tenta ganhar ele para o Senhor. Ele não deu ouvido, pega mais um. Vão em dois, como testemunho e como uma força e um fortalecimento espiritual para tentar ajudar, para a pessoa ver que ela é importante, que vocês estão preocupadas com a vida espiritual da pessoa. A pessoa não deu ouvido, traz para a igreja.
traz para o pastor e o pastor vai levar para a igreja. A igreja vai ficar sabendo disso. Vai ser exposto. No púlpito? Gente, Não, é às verdade. vezes não o assunto, né, Lê? Às vezes não o assunto que ocorreu, mas vai passar para toda a membresia que aquela ok. pessoa não está andando segundo Pra liderança. ou Comunhão. como deveria, né, Lê? Exato. Mas percebe que o ponto é o seguinte. O ponto não é sacanear a pessoa. O ponto é ajudar a pessoa. E é um processo. Ela vai ser acompanhada pelo É um pessoal. processo. Para isso chegar ao ponto de levar para a igreja e falar assim, ó gente, já foi trabalhado tudo, já foi tudo. A pessoa não quer. Ela não quer. Uhum. Então não tem, essa é a razão, não tem como ela ficar aqui. E aí eu citei até o exemplo do Vitor, por isso que ele está revoltado. Não quer. Aí vai aqui ficar na igreja fazendo o quê? Não vai poder ficar no louvor enquanto não voltar da forma correta. Então, a pessoa ela não quer mudar de vida, ela não quer largar aquele problema. E se for uma pessoa que não tem nenhum cargo, nenhuma atividade dentro A mesma coisa. Pode ser qualquer um. Se que a possa pessoa, contaminar, né? ela pode, por quê? Porque se ela está em pecado e ela está, a visão dela com Deus, com as coisas de Deus, está distorcida. Ela vai contaminar todo o resto. Só que uma coisa que tem que ficar muito claro sobre esse assunto, não é acepção de pessoa, não é exclusão. É tentar ajudar a pessoa a se recuperar e não permitir o pecado dentro da igreja. Esse é o ponto. Agora, se a pessoa quer continuar a pecar, tem que falar para ela assim, ó, então vamos fazer o seguinte, assim de uma forma bem simples e objetiva, né, para a gente entender. Não dá para você ter as duas coisas. Não dá para você, né, a Bíblia fala de uma mesma fonte, não dá para jorrar água doce e água salgada. Ou é uma ou é outra. Já que você quer isso, você não vê problema, ok, então continua aqui, não dá para você. Aqui é água doce. Fica na água salgada. Ou vice-versa. Mas não dá para ter as duas. Então, o ponto é não perder a santidade. Isso pode acontecer na vida da igreja. E Satanás ele vai tentar entrar, e vai tentar atrapalhar, vai tentar... E o ponto qual que é? Quando se permite o mal dentro da igreja, isso, Satanás ele vai criando uma plataforma, uma base para poder agir. É sério o negócio. Então o ponto não é sacanear o outro. Muito pelo contrário. E a todo momento a Bíblia está falando, ó, trata com amor. Tenta recuperar. Mas a gente tem a ideia de amor do seguinte, nossa, é muito duro mandar embora. Deus não faria isso. Deus ele faz isso. Deus, por causa do amor dele, ele faz isso. Por causa do amor dele, ele foi capaz de entregar o filho. Mas se a pessoa não quer aceitar a Deus, ele está rejeitando a Deus. Então, não faz sentido ficar. Quer ficar para quê se ele não quer aceitar? Ah, mas é bom que ele fique. Não é isso que a Bíblia ensina. Por isso que Deus fala, me ame com todo o seu entendimento. Seu entendimento tem que ser, a sua mente tem que pensar com a mente de Cristo, não a sua. A sua não vale muita coisa. A minha não vale muita coisa. Mas quando eu sou transformado com a mente de Cristo, aí sim. Então, esse é o ponto. Parece que é grosseiro, mas não é. É um cuidado muito grande com Deus.
Ame o pecador e odeie o pecado. É isso. Pecado jamais tem que... Agora a gente tem que tentar recuperar a pessoa. Mais alguma pergunta? Está claro esse assunto? Isso não é pesado. O pesado é a pessoa querer permanecer no pecado. Esse é o problema. Aí, se a gente falar, não, deixa aí, deixa o Vitor aí. Mas ele não vai estar na igreja buscando se edificar. Ele vai estar porque quer estar com todo mundo. Porque se ele quer... Social. Não está entendendo, não está aprendendo nada. Então, Se a pessoa vem aqui na igreja para comer, não está vindo buscar Deus, né? Se for no nosso dia, não vai Se comer. for no nosso dia, corre o risco de nem comer. Passa fome? mas pode perceber que o cara, ele não vem no dia delas. Não vai vir. Não tem comida. A gente tá A bênção não colaborando, essa chega. pessoa nem vai querer vir. Não vai querer vir. Vocês já estão excluindo a pessoa na classe. Então, percebe, é isso. Se você não vem com a motivação correta, não vai fazer sentido. Não vai ter Por nem, isso, nós que estamos... não vai ter nem ânimo para vir, né? A pessoa. Fazer, Não, aí vem porque quer estar fazer parte, se sentir quer estar com clube. todo mundo, mas Aí não vem no vai objetivo. pro Às vezes RMCA, também. vai para outro, Ou vai às para um vezes o clube. pecado também se torna uma coisa tão natural e o que é o risco muito grande, do isso não tem nada a ver. Então, às vezes a pessoa está fazendo, está pecando e está na igreja achando que realmente o que ela faz não tem nada a Ela ver. se convence de Tipo que assim, está isso tudo não tem certo. nada a ver, qual que é o problema? A gente não precisa ser tão radical. Então, Que é o que estava acontecendo. Ah, vamos sacrificar esse que vai Certo. morrer mesmo. Você vê que sempre tem um engano, é um entendimento. Ame o Senhor com todo o seu entendimento. O que que é? Coloque o seu entendimento debaixo do entendimento divino. O que que Deus fala a respeito disso? E vai nisso, vai nessa luz. Senão a coisa fica normal. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Daqui a pouco nós estamos sacrificando animal cego. E estamos achando que está certo. E é o que acontece em muitas igrejas hoje. E aí o errado vira certo e aí atrapalha tudo e... Não. A gente tem que buscar aquilo que é certo diante de Deus. Acabou. Esse é o ponto. Semana que vem, a gente... Eu pensei que ia dar tempo de introduzir, mas não vai dar. Mas nós vamos falar sobre duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Ordenança, falei que não ia dar tempo de introduzir, já estou introduzindo, eu não aguento. Ordenança significa ordem. E ordem, você obedece e acabou. Não tem... E Jesus, ele deixou duas ordenanças. Duas ordens bem claras para a gente cumprir. Quais são essas ordenanças? batismo e assim. O batismo e a ceia. São duas ordens. Vamos ler rapidinho, só para... Você quer fazer o culto? Não vamos ler. Não vamos ler. É que eu gosto de comprovar na Bíblia porque é Deus falando. Mas depois a gente vai ter tempo para isso. Só para introduzir. Jesus, ele deixa uma ordem bem clara. Ó, faça isso. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a ceia, a mesma coisa. Então, são duas ordens que ele estabeleceu para a igreja. E às vezes as pessoas... Por que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque são dois... É um assunto que precisa também estar claro no nosso entendimento,
para a gente não fazer da maneira errada, porque alguns não valorizam isso. Eles desvalorizam isso como algo insignificante. Não precisa disso. Mas é uma ordem de Jesus para nós fazermos. Há uma implicação espiritual nisso. E há um outro grupo que também ensina de uma forma errônea que essas duas ordenanças não é um sacramento. A Igreja Católica usa muito esse termo de sacramento, que é o que dá a ideia de que quando você toma um desses elementos, você está recebendo a salvação através daquele alimento. A purificação. Purificação. É uma purificação, é como se auxiliasse, era um apoio, um auxílio. Então aquilo não purifica. Na realidade, você toma a ceia e você se batiza porque você já foi purificado, é diferente. Então é isso que a gente precisa ter entendimento sobre esses assuntos. No nosso caso é um memorial, né? É um memorial, é um símbolo de algo externo que aconteceu internamente dentro da gente. Então nós vamos entender nessas 2 próximas semanas sobre esse assunto. Semana que vem, eu não vou estar aqui, mas eu pedi para o Carlos estar falando sobre a ceia. Na outra semana eu vou falar sobre o batismo. E a gente vai entender sobre essas duas ordenanças. Por que a gente faz isso? Qual que é a importância que isso tem? Já estou dando um spoiler dos próximos cultos. E a respeito de domingo, eu não vou dar o spoiler, vai ser surpresa só para quem vier. Vamos orar agradecendo a Deus então. Alguém que está em pecado, me avisa para a gente já arrepiar o sujeito. Entenderam tudo, né, com essa mensagem. Senhor, obrigado porque a sua palavra, ela é perfeita porque o Senhor é perfeito. Que o Senhor nos dê entendimento, dê revelação para conhecermos mais do Senhor, conhecermos da sua palavra, andarmos corretamente, andarmos em luz, ó Pai, conhecendo o Senhor, conhecendo como que nós devemos proceder, ó Pai, e experimentarmos o que a igreja no início experimentou. O Senhor é o mesmo. As pessoas ali desfrutavam do Senhor porque viviam seus ensinamentos. Todo dia eles estudavam a doutrina dos apóstolos, eles repartiam pão, e o Senhor acrescentava àquele povo, o Senhor fazia sinais, maravilhas, prodígios. Era algo maravilhoso, Pai, o que acontecia ali naquela igreja. E nós queremos vivenciar isso, Pai. Por isso, fale com cada um de nós, remova do nosso meio todo o pecado, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, Pai. Purifica-nos e que possamos cada vez mais ter revelação de quem é o Senhor, da sua palavra, e tomarmos verdade na nossa vida, Pai, que a sua palavra vivifique o nosso espírito e nós tenhamos alegria de servir ao Senhor, de viver pelo Senhor, de proclamar o Senhor, Pai, com verdade, com experiência.
Assim seja. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe esses momentos de comunhão. Leva-nos em paz e segurança para as nossas casas. Abençoe o dia de amanhã, o final de semana, Pai. O que cada um, porventura, traz no coração, que não foi exposto aqui para orarmos em concordância, que o Senhor venha contemplar, que o Senhor venha colocar a sua mão, Pai. Libera a sua bênção sobre cada um, Pai. No nome poderoso de Jesus, nós queremos ver o mover do Senhor em nossas vidas, em nosso meio. Nós colocamos diante do Senhor o culto de domingo. Faça grandes coisas, ó Pai. Nós estamos ansiosos de te cultuar, de te louvar, de te agradecer, de aprender do Senhor. Se mova no nosso meio, Pai, em